De volta para o terceiro bloco do nosso O Perito Podcast, com o assunto SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, apelido para-raios. Hoje vamos falar sobre segurança das instalações. Se você não me conhece ainda, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Nesse terceiro bloco, onde o assunto vai ser segurança das instalações contra a atividade dos raios, também é muito interessante, tanto quanto os dois primeiros. Vou pedir para vocês compartilharem, se inscreverem no canal, ative o sininho se você quiser receber notificações e dê um like se você gostou. Estamos também no Spotify e estamos aqui com a presença do engenheiro eletricista de primeiríssima linha, Ismael Rezende. Olha, Céu, obrigado de novo a gente estar aqui nesse terceiro bloco, tá? É uma grande oportunidade de a gente esclarecer mais dúvidas aos nossos internautas e poder aí dar essa segurança, um pouco mais de informação sobre o sistema de proteção de descarga atmosférica. Então, de cara, vou te perguntar uma coisa assim que é recorrente, tá? Um sistema de SPDA que está bonitinho, bem instalado, com os laudos em ordem, tudo perfeito. Ele protege 100% a instalação e as pessoas? Se eu falar você, não. Não me fala uma coisa dessa, não. É o que acontece. Nós não temos condições de aferir 100%, né, de garantia de que um sistema de proteção contra a descarga atmosférica ele vai proteger toda a instalação num caso de uma intempérie. Ele vai conseguir atuar de forma a minimizar quaisquer condições que tenham. Né? Então, assim, não há condição técnica de falar que está 100% garantido. Então, vamos pensar em termos de responsabilidade do síndico, tá? Se ele não pode garantir que está 100% seguro, como é que ele pode se isentar de uma responsabilidade caso tenha algum tipo de... Isso é muito importante, porque no caso de uma possível descarga atmosférica e um dano qualquer, conferência a ser realizada, as empresas seguradoras elas vão procurar saber se existe, as condições foram obedecidas. Execução do projeto, os laudos de inspeção, se eles estão atualizados, e isso são subsídios para poder apresentar a essas empresas e requerer aí uma Ou seja, o síndico tem que mostrar que o que era possível de ser atendido dentro da norma, o que ele tinha que ter feito, ele fez. Fez, exatamente. É isso que eu tô deixando bem claro, porque a condição de uma descarga atmosférica ela pode atingir a edificação. É claro que os danos, se a edificação tem todo o sistema instalado, quaisquer danos vão ser minimizados. Né? Não vai acontecer um dano maior. Eles vão ser minimizados, porque existe um sistema de proteção de descarga atmosférica. Mas não há condições hoje de garantir que ela está 100% protegida. Então, além de pensar na responsabilidade civil do síndico, que ele tem que deixar... A missão dele está feita, né? Dali para frente é uma coisa meio divina. O que acontece? Né? Nós temos que as normas garantem níveis de segurança. Né? As normas são para isso. Elas não podem colocar que isso é 100%. É só isso que eu estou colocando. É claro que existe um nível de segurança. Ela diz assim, se é o nível 1, eu tenho que ter isso. Se é o nível 2, tem que ter aquilo. As normas são determinadas em níveis de criticidade. Quanto à minha estrutura,
mais delicada for a minha estrutura, né, o risco for maior, esses níveis de criticidade agora me ocorreu um problema que a gente não falou, né, quando a gente conversou sobre laudos no módulo passado. E os laudos, eles têm que abordar, olha, o teu nível de segurança da tua instalação é o nível 3 e para isso você tem que ter isso. Isso, exatamente. A cada nível de criticidade, né, as estruturas elas mudam. A distância dos cabos de descida, as estruturas de interligação, as malhas de cobertura, né? A gente faz sempre, hoje, as normas elas mudaram, por exemplo, para raio Franklin e a gaiola de Faraday, elas mudaram, por exemplo, para raio Franklin, antigamente tinha um ângulo de proteção definido lá, né? Era de acordo com o nível de proteção. Hoje nós temos gráficos que interligam ao nível... Esfera, não, isso é no caso da gaiola de Faraday. Tá. Né? Então eu tenho uma esfera rolante, então imagina uma esfera imaginária que vai encostar na edificação fazendo um cone de proteção. Então, todas esses valores utilizados, eles mudam de acordo com o nível de proteção. Então, se o nível de proteção ele é mais severo, né, os valores são menores. Então eu tenho que utilizar mais equipamentos para fazer a cobertura da edificação. Então, deixa eu dar um alô aqui para o nosso amigo síndico. No nosso módulo 2, a gente falou sobre laudos e agora a gente está falando sobre um item a mais que não foi falado na outra vez. Então, considere esse item também, que o nível de proteção. O nível de proteção tem que estar definido no laudo e para isso as condições do sistema têm que obedecer ao que está escrito na norma com relação àquilo, tá? Acrescente isso naquelas informações. Agora, se você não viu o módulo 2, então isso é mais motivo para você voltar lá atrás e assistir, que tem muita informação bacana, tá? O link pro vídeo da parte 2 tá na descrição do vídeo, tá? Avisa isso. O link para você acessar o módulo 2 está aparecendo na tela aqui embaixo agora. Falei certo? Falou certo. Só que é parte 2, hein? Na parte 2, desculpe, parte 2. Se o Ismael não, se o Alexandre não me corrigir, ele não sai daqui satisfeito, você percebeu, né? Ismael, se o SPDA não garante 100%, onde é que pode estar essas falhas aí? Olha, existem várias falhas que a gente observa quando faz uma inspeção, né? Então, a própria interligação dos condutores, né? Nesse caso, às vezes existe falhas nessa interligação, ou muitas vezes não interliga os condutores, não se faz uma interligação correta, né? O sistema de aterramento, por exemplo, a profundidade da malha de aterramento, a norma exige 50 centímetros e às vezes a profundidade é menor, né? Então isso, quando há uma descarga atmosférica, não se há escoamento das correntes envolvidas, tensões envolvidas, e caso no solo, né? Outro problema que acontece muitas vezes é o uso de equipamentos errados, né? Eu vou usar lá em cima materiais que não são conformes. Por exemplo, eu uso sistemas galvanizados a frio, né? E isso dá uma qualidade menor, durabilidade menor à vida útil dos equipamentos, né? Isso também, né? Outra questão interessante, né? No caso do estrutural, né? do aterramento estrutural, é a não verificação da continuidade das estruturas. Isso é uma falha. Isso acontece muito. Olha, existe às vezes um desconhecimento, né? E nós temos que ter equipamentos que garantam no laudo que houve o teste de continuidade. Então, isso são falhas que a gente encontra, né? O pessoal fala, no equipamento isso aqui... Isso é importante, Ismael. O aterramento estrutural... Mas isso é importante, porque o síndico, ele só olha o resultado, aprovado ou não aprovado. É importante, então... Me corrija se eu estiver errado. É importante, então, que no laudo tenha sido descrito qual foi a metodologia usada para poder fazer esses testes de continuidade, para poder testar se realmente foi feito. E os valores encontrados. Se eles batem com a norma ou não, se eles estão dentro da norma. É a mesma coisa que num laudo de estádio, que a gente faz bastante, né? Eu tenho que mostrar... Não é que eu tenho que mostrar, fotos
né, dos vários lugares que eu fui. Agora, a foto em si, ela não prova muito. O que ela vai provar é que eu fui lá e olhei. Mais ou menos uma questão muito parecido. importante é que nós temos as empresas que vão gerar esses laudos, né, tem que ser empresas que tenham equipamentos certificados, né, que são, nós fazemos uma aferição, né, desses equipamentos. Então, os equipamentos têm que estar aferidos para se gerar um laudo. Então, o certificado de aferição dos equipamentos deve acompanhar os laudos. Agora, você está voltando para o assunto laudo. Agora, vamos falar assim, especificamente de segurança. Você está dizendo que a conectividade é uma falha muito grande que acontece, tá? Que mais pode ter falhas assim? Oxidação de componentes, essas coisas? Isso, tudo está ligado à conectividade. Isso tá diretamente ligado, né? A corrosão das estruturas, né, tem que ser verificada se o cabo ele está com corrosão ou não, se a interligação são bem feitas, o número de descidas tem que ser verificado se existe com a norma, se está atendendo, né, dentro daquele nível de proteção que nós falamos. Isso pode, se acaso não for estrutural, altera então, o número de descidas. As falhas todas estão relacionadas com a instalação. Então, instalação. Agora, vamos por assim, eu sou um morador, eu acho que o prédio está seguro, não sei o que e tal, mas olha, veja bem, eu sou um morador, eu sei que o meu prédio, que o síndico é um cara porreta, zeloso, né? Sim. Que observa, atuante, que os laudos estão em ordem, etc, etc, etc. Porém, eu sei que não é 100% de segurança, porque o Ismael Rezende falou no programa O Perito Podcast. O que eu, morador, posso fazer para aumentar a segurança? Ou o que o síndico pode aconselhar para que os moradores façam para aumentar a segurança, mesmo não sendo obrigatório? Por exemplo, em descargas atmosféricas, eu tenho, às vezes, essa descarga ela vai pelas linhas elétricas, né? Então, normalmente, a norma pede, ela exige a instalação do dispositivo de proteção contra surtos. Né? Então, o dispositivo de proteção contra surtos ele é colocado na entrada principal da edificação, né? Como método de impedir que uma descarga atmosférica venha pela linha da rede elétrica. Esse dispositivo, né? Que é o DPS, DPS. Né? Ele deve ficar ligado na entrada do edifício ou na entrada do apartamento? Nós temos tanto nos quadros principais quanto nos quadros secundários. Né? Nos quadros principais é uma exigência, né? E nos quadros secundários, por exemplo, no seu apartamento, é interessante que você tenha também um dispositivo de proteção contra surto. Né? O dispositivo de proteção contra surto ele não está ligado só à entrada elétrica. Por exemplo, a minha antena coletiva. Né? Há uma necessidade de instalação de um dispositivo de proteção contra surto na antena. Nas entradas de dados, no caso hoje, pode ser colocado também dispositivo de proteção contra surtos. Então, esses dispositivos vão minimizar, né? Todos os equipamentos que têm condução elétrica, né, tem que ter um dispositivo de proteção contra surtos. Então você acha, por exemplo, que seria útil eu colocar um DPS na entrada do meu quadro de energia, um DPS na entrada do meu quadro telefônico, um DPS na entrada da TV a cabo? Sim. No caso nosso de internet, né, com a fibra ótica não tem condução elétrica, né? Nos casos não necessário. Mas, por exemplo, aquele cabo de coaxial que a gente tinha, que vinha que vem em muitos lugares das redes de telefonia ou da internet, elas são necessárias que haja a instalação do DPS. Ou seja, mal não há. Sempre nós pecamos pela segurança. Né? Vamos pecar por excesso. Sempre por excesso. Quanto custa um DPS? Olha, existem vários valores de mercado, mas são valores comerciais tranquilos, não vou falar aqui um valor correto. Mas existe. Fala aí. Eu tenho DPS aí de 300, 400 reais, o tipo de DPS que nós vamos utilizar. Ou seja, qualquer aparelho que queimar vai custar mais do que isso. Os que estão elétricos são em torno de 150 reais a cada. Nós temos que colocar, não é um só, né? Eles são colocados por fase, né? E isso soma-se um pouco mais, mas nós temos que ter ideia que nós estamos protegendo um bem maior. Né? Então, às vezes o cara fala, eu gastei 300 reais para colocar um DPS, mas espera aí, o risco que você está tendo
Mas não é qualquer conserto de uma televisão vai custar mais do que R$300. Isso. Então, assim, muito cuidado para não se querer minimizar os custos e aumentar os riscos. Né? Então, vamos só fazer uma coisa. Alexandre, coloca, por favor, um letreiro bem grande aí que Ancel e Ismael não vendem dispositivos de proteção contra surto. Para não parecer um comercial aí. Mas ficou registrado. Tá? Por favor. Mas é legal a gente falar disso, porque assim, eu recomendo. E isso está na norma, a necessidade da instalação dos dispositivos de proteção. São medidas de proteção contra surtos, que nós chamamos. Né? Elas são definidas tanto em projeto, né? E também tem que ser inspecionadas as medidas de proteção contra surto. Né? Isso está lá na norma como condições gerais, né? Que tem que ser documentado que existem as medidas de proteção contra surto. Além do DPS que a gente não vende, você tem alguma outra sugestão que pode aumentar a proteção aqui da instalação? A necessidade da verificação do projeto, se está feito a condição do projeto de proteção de descarga atmosférica, se ele foi realmente executado, se não existem falhas, né, que a edificação dentro de uma condição de instalação, ela está com todas as instalações em perfeitas condições. E vou te fazer mais uma pergunta. Eu já ouvi muitas vezes um conselho que, quando tiver tempestade com raio, tira os aparelhos da tomada. Não coloque o celular junto com o carregador. Então, assim, é uma medida de segurança. Não vamos ficar neuróticos aí, que toda vez que caiu, que der uma tempestade, eu tenho que ir lá tirar os equipamentos. A questão não é ficar neurótico, já somos neuróticos. Já estamos. Depois desse podcast aqui, tá todo mundo neurótico. Mas entenda. Tá todo mundo em estado de choque. Existe um risco, existe. Né? Então, assim, se você falar que não existe o risco, existe. Né? Todas as medidas que possam prevenir esses riscos, elas serão bem-vindas. Né? Então, assim, eu acho, às vezes, desnecessário. Né? Eu sou uma pessoa, não sei se é ligado pela parte da eletricidade, eu adoro descarga atmosférica, adoro tempestades, eu acho lindo, eu acho maravilhoso. Mas eu tenho que me adequar dentro da segurança. Você gosta de filme de terror, né? Tempestade, castelo. Então, assim, mas é um fenômeno da natureza que deixa assim, eu exatamente assim, preocupado pelo risco. Né? Eu não sou uma pessoa inconsequente. Eu sei das consequências, até por estar atuante, a gente sabe das consequências da descarga atmosférica. Né? Eu acho maravilhoso, mas estando consciente dessa necessidade, eu não posso, às vezes, olhar numa edificação e passar em branco que haja uma necessidade ou não de instalação. Né? A gente vê muita coisa errada aí. Né? Por exemplo, até hoje eu vejo instalações de para-raio radioativo, que foi proibido há muitos anos, o para-raio radioativo. E muitas edificações ainda continuam tendo para-raio radioativo ainda. Entendeu? Que foi proibido, ainda continua ainda. Então, hoje só se instala o para-raio Franklin. Mas, de repente, sabe como você está muito ligado à área e você dificilmente passa o olho sem perceber que existe uma coisa errada? Então, é isso que acontece conosco. Tem mais uma pergunta aqui, mas antes de responder a pergunta, de quem que é, Alexandre? Robson, né? Robson Matias de Paula, de Belo Horizonte. Belo Horizonte. Antes de falar da pergunta, eu quero deixar um alerta aqui. Bom, nós então concluímos que é interessante uma medida de proteção a mais, caso tempestade, tirar o que você puder da tomada, deixar, né? Eu só queria dar um alerta aqui para que nós não sejamos depois responsabilizados por eventuais prejuízos. Hoje tudo é judicializado. A questão é a seguinte: se você está com o freezer muito cheio, não desliga a geladeira. Eu não quero, essa culpa eu não vou assumir. Entenda, sim, eu acho que tomar muito cuidado para não ficar neurótico com essa condição. Né? É claro que se for uma tempestade muito intensa, né, na sua região, sobre onde você está, se for muito intensa essa tempestade, eu acho que pode caber uma medida de segurança, de desligar esses equipamentos. Seja, né? Cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Né? Mas eu não acho que nós temos que viver com essa tutela do risco
iminente em nossa vida. Claro. Entendeu? Não, senão não saio de casa, não faço nada, né? Exatamente. Então nós não podemos viver com essa questão do pavor, né? Eu não quero transmitir através desse programa, né? Falar para todo mundo, pelo amor de Deus, não. Não é isso. Não é isso. Entendeu? Eu acho que os riscos existem, né? Hoje eu estou aqui, pode cair um meteoro sobre a minha cabeça aqui e eu morrer. Faça isso. Então, assim, mas existe um risco. Você concorda comigo? Existe um risco? Então, assim, a descarga atmosférica, ela tem possibilidades. Nós temos um país com grande nível de descarga atmosférica, né? E pode existir um risco. Né? Noel, deixa eu ler a pergunta do Robson aqui. Robson mandou certinho o endereço, hein? Ele vai receber a caneca. Aí, garoto! Ah. Uhul! O Robson pergunta o seguinte, eu não sei responder essa, hein? O que significa remediar o solo? Esse termo é interessante falar, porque nós estamos há muito tempo na área, né? Então a gente tem essa visão assim, quando nós fazíamos um sistema de aterramento, e as normas elas mudaram, né? E antigamente não se chegava a uma resistência de aterramento ideal. A gente tinha que fazer, né? E utilizava assim, alguns métodos que hoje são condenados, né? Então, um dos métodos que não se pode utilizar mais é matar a sogra. A gente usava carvão e sal nas caixas de aterramento para aumentar a condutividade. Eu uso carvão e sal na churrasqueira. Muitas vezes em obra o pessoal fala, o churrasco vai ser bom hoje. Não, a gente está usando lá. Mas antigamente essa prática ela ocorria. Mas para que serviu o carvão e sal? Porque o que acontece? O carvão, né, ele aumenta a condutividade, né? A água retém água e o sal aumenta a condutividade. Também retém a água. Então acontece o quê? Então nós tínhamos uma condição de que as resistências de aterramento com o uso do carvão e do sal, elas caíam bastante. Eu conseguia ter uma melhor resistência de aterramento nos pontos onde eu aplicava isso aí. Só que tem um problema, né? E esse é um problema muito legal de falar. O sal ele é corrosivo. E ele, em contato com a haste de cobre, ele destruía as hastes de cobre, destruía as conexões, destruía o cabo de cobre. Então, a vida útil da instalação caía muito. Então, mas a função do carvão e do sal era aumentar a condutividade do solo para que o aterramento fosse mais eficiente. Exatamente. E aí caía a resistência de aterramento, ela diminuía bastante. Caía a resistência, então o solo tinha a maior capacidade de escoar as necessidades. E você tem algum outro recurso para hoje nós temos isso? o gel, tem um gel já determinado, esse gel não é corrosivo. Né? Ele é utilizado para exatamente esse sistema de aterramento. Então está proibido o uso do carvão e do sal. Está proibido. Né? Só para churrasco que está liberado aí para a gente poder utilizar. Mas para instalações de se você usa e esse gel ele faz esse tipo de papel. Exatamente. Ele retém a água. Por ser um gel, ele retém umidade. Né, no ponto de aterramento, ele aumenta a condutividade e não destrói as estruturas de interligação, que é a haste, né, o conector e o cabo. Bom, na verdade, então, o remediar continua, só apenas mudou o remédio. O que acontece? Nós temos que atuar de forma a melhorar o sistema de aterramento. Né? O que se faz? Quando nós colocamos hastes em aterramento e nós percebemos que esse aterramento não está bom, nós aumentamos o número de hastes. Né? Aumentamos o sistema de aterramento com o maior número de pontos, né? E interligamos esses pontos em malha, em anel ou em linha, de forma a aumentar ali o sistema de aterramento e minimizar as resistências. Perfeito. Bom, Ismael, encerramos mais um programa aqui. Achei que foi muito legal, muito instrutivo. O Robson gostou, todo mundo gostou. Eu achei maravilhoso. Bastante. Obrigado, foi muito bacana pela oportunidade. Tá? Não, imagina. É uma oportunidade maravilhosa a gente poder conversar aí com seus internautas, poder esclarecer as dúvidas, né? Essa talvez seja um assunto muito recorrente, um assunto muito importante. Pelo perigo que envolve, por tudo que está aqui. Pessoal, muito obrigado. Não esqueçam, compartilhe esse vídeo, ative o sininho para receber notificações
compartilhe no Spotify, dê um likezinho. Tchau, pessoal. Obrigado.